No filme Horas Decisivas, sobre a Operação de Dunkerque, há uma cena em que Winston Churchill liga para Franklin Roosevelt pedindo contra-torpedeiros e caças, mas recebe uma recusa devido à neutralidade dos Estados Unidos. Roosevelt sugere enviar cavalos aos britânicos em combate via Canadá. A conversa, embora fictícia, reflete o espírito das negociações entre os líderes políticos que trocavam correspondências na época. Os Estados não queriam entrar no conflito. A Grã-Bretanha só receberá a primeira ajuda 4 meses após a evacuação das forças britânicas da França. Já para a Ucrânia, o Congresso americano aprovará o primeiro pacote de ajuda 2 dias após o início da invasão em larga escala pela Rússia, sendo entregue 2 dias depois. Apesar dos riscos para os Estados Unidos da América serem ainda maiores do que no começo da Segunda Guerra Mundial, lembrando que os suprimentos militares já estavam sendo enviados antes de 24 de fevereiro, e isso se explica não tanto pela determinação, mas pela compreensão das consequências da falta de decisão. Portanto, é crucial que os americanos comuns compreendam a essência da guerra russo-ucraniana e de que lado está a verdade. Nesse contexto, a entrevista de Volodymyr Zelensky ao famoso comentarista conservador americano Ben Shapiro, com 7 milhões de seguidores, foi oportuna, pois influencia aquela parte do público que, digamos, é cética em relação à ajuda a Kiev. E ainda assim, apesar dos pontos destacados corretamente na entrevista e da mensagem adequada nos comentários que Ben Shapiro fez após a entrevista, eu gostaria de complementar algumas teses do autor que, aliás, demonstram da melhor forma possível a razão do mal-entendido sobre a guerra russo-ucraniana entre os republicanos nos Estados Unidos. As principais conclusões da entrevista com o presidente Zelensky foram que recebi todas as respostas desejadas para as perguntas feitas. Não estou totalmente satisfeito com as respostas a todas as perguntas. Desconheço o destino de cada dólar americano enviado à Ucrânia. Não tenho certeza se todas as minhas perguntas foram respondidas, como sobre os problemas eleitorais e de corrupção na Ucrânia. Quando se trata dos Estados Unidos e de nossos aliados, um dos maiores fracassos da política externa americana nos últimos 80 anos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, é a estranha convicção dos Estados Unidos da América de que se nossos aliados não são perfeitos, faz sentido abandoná-los. Foi isso que fizemos no Vietnã. Nossos aliados não eram perfeitos, então os abandonamos, e o Vietcong chegou ao poder. O mesmo ocorreu no Afeganistão. Nossos aliados estavam longe da perfeição, com muitos indivíduos terríveis na Aliança do Norte e no governo afegão, além de uma corrupção monstruosa. Entretanto, como evidenciado, o outro lado era significativamente pior. Comparar a retirada das tropas dos Estados Unidos da América do Vietnã e do Afeganistão com a ajuda à Ucrânia revela um entendimento incorreto da situação atual. Mas primeiro, vamos falar sobre o dinheiro. Ben Shapiro não conseguiu rastrear cada dólar dos contribuintes americanos enviados para a Ucrânia. Acredito que não adianta explicar a Ben que uma auditoria parcial do Inspetor-Geral do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, feita em 2024, não achou desvios relevantes. Não faz sentido contar isso, pois a auditoria ocorreu no governo Biden e Shapiro é republicano. Podemos calcular juntos a eficiência dos recursos gastos para entender melhor o que você quer dizer com isso. A guerra do Vietnã custou aos Estados Unidos 111 bilhões de dólares. Com a inflação, hoje isso equivale a cerca de 1 trilhão de dólares. A guerra no Afeganistão exigiu ainda mais, 2,3 trilhões de dólares. Todo o apoio financeiro e militar à Ucrânia custou aos Estados Unidos 182 bilhões de dólares. Compare os resultados, esses não são apenas investimentos em uma guerra distante, mas sim na própria segurança. Na Estratégia Nacional de Defesa dos Estados Unidos da América, a Rússia é considerada uma séria ameaça ao país. Portanto, comparar as guerras em que as tropas americanas participaram com uma guerra em que o lado que se defende pelo menos reduziu pela metade o poder militar do país que representa uma ameaça para a América e ainda por cima fez isso por tão pouco dinheiro, simplesmente não faz sentido na essência. Isso se refere ao aspecto financeiro tão importante para o Trump. Politicamente, é fundamentalmente errado comparar o Afeganistão, o Vietnã e a Ucrânia. No Vietnã, Washington apoiava o presidente Ngo Diem, um homem que colocava apenas seus irmãos ou parentes em todos os cargos de liderança. Um homem que recebeu dos contribuintes americanos 28 bilhões e meio de dólares, o que em valores atuais passa de 260 bilhões de dólares, valor comparável a toda a ajuda destinada à Ucrânia. Simultaneamente, Ngo Diem falhou em criar um exército capaz de enfrentar o Vietnã do Norte em pé de igualdade, forçando os Estados Unidos a enviar suas próprias tropas. Enquanto isso, a Ucrânia, com eleições livres e abertas em 2019 sem subsídios significativos dos Estados Unidos da América antes da invasão em larga escala, construiu um exército que não só deteve o segundo maior exército do mundo, mas também lhe infligiu derrotas dolorosas.
Bem, traçar paralelos entre o governo da Ucrânia e o governo de Ashraf Ghani, que custou ao Tesouro americano 110 bilhões de dólares em valores atuais e fugiu de Cabul quando ainda não havia nenhum talibã lá, considero simplesmente inadequado. Na verdade, isso não é uma crítica ao Shapiro, mas um complemento importante. Esse é o contexto que permitiria ao americano médio olhar para a guerra na Ucrânia pela ótica correta. No restante, Shapiro foi direto à raiz do problema. Para compreender precisamente as declarações de Putin, é necessário analisar cuidadosamente as obras de Alexander Dugin, conhecido como o cérebro de Vladimir Putin. Passei bastante tempo estudando os trabalhos de Dugin, porque você não pode entender seus inimigos geopolíticos até estudá-los. Não há dúvidas de que Dugin é inimigo dos Estados Unidos da América. Claro, é controverso afirmar que Alexander Dugin é o cérebro de Putin. Ideias como o eurasianismo, o caminho especial da Rússia e a Rússia como um país governado por Deus foram expressas por filósofos, incluindo Ivan Ilyin, constantemente citado por Putin. Mas é muito bom que prestem atenção em Dugin. Vou explicar por quê. Alexander Gelievich é um dos que conseguiram formular aquela ideia imperialista e chauvinista que orienta os ditadores russos. E é muito correto que Shapiro veja a causa principal das ações de Putin não no desejo de enfrentar a OTAN, nem no desejo de enriquecer-se conquistando mais metais de terras raras, e nem no desejo de proteger a língua e a cultura russa. Não, Putin é sobre outra coisa. Ele vê em suas ações um messianismo, que foi justamente descrito por Dugin. O ditador russo está recriando um império, e todos que estiverem em seu caminho serão ou escravizados ou destruídos. Aparentemente, Ben começou a entender isso, pois antes ele se expressava de maneira diferente. Mas isso já não é tão importante. O principal é o que ele diz agora. O que exatamente a Rússia precisa para cumprir sua missão messiânica? Em primeiro lugar, Dugin defende a destruição da OTAN. Ele afirma que a OTAN representa a missão do atlantismo, uma missão americana em sua forma platônica. A OTAN deve ser destruída. Ele afirma que o objetivo de Moscou é retirar a Europa do domínio dos Estados Unidos da América e da OTAN. Sim, mais uma vez, vocês nem conseguem imaginar o quão importante é o fato de Ben Shapiro expressar esses pensamentos para o público americano. Garanto a vocês que o abrandamento da retórica da administração da Casa Branca em relação à Ucrânia é, em parte, mérito do Ben. Mas isso é importante também por outro motivo. Já contei para vocês que, entre os maiores cientistas políticos americanos, como John Mearsheimer, Stephen Wall, George Friedman ou até mesmo Jeffrey Sachs, a versão predominante é que o Putin, digamos assim, foi provocado. Todos eles, de forma velada ou nem tanto, afirmam que, ao expandir a OTAN para o leste, o Ocidente tentava conter a Rússia. Esses renomados cientistas políticos usam eufemismos. Dizem que o governo dos Estados Unidos, claro, não admite isso, mas todo mundo sabe que a própria essência da aliança sempre foi se opor à Rússia. Alguns liberais russos também concordam com eles, condenando a guerra na Ucrânia, mas compartilhando das preocupações de Putin de que a expansão da aliança ameaçava a segurança da Rússia. E realmente parece difícil chamar de política amigável uma aliança militar se aproximando das fronteiras de um país, mas tem um porém. Quando isso começou a se espalhar, os primeiros a se lembrarem foram os bálticos. Depois todos disseram, somos um Estado soberano, nos unimos à União e podemos resolver isso internamente. E como uma forma de resistência? E como uma forma de resistência a isso, lá no Comitê Central e no Comitê de Segurança do Estado, surgiu a ideia de que era necessário agora incitar as repúblicas autônomas para colocá-las diante do fato consumado. Especialmente os georgianos, por exemplo, que vocês querem sair da União Soviética, mas então a Abcásia ou a Ossétia do Sul vão se separar de vocês. E o mesmo vale para a Transnistria e assim por diante. E isso foi criado artificialmente. A revelação do primeiro-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Andrei Kozyrev, é um segredo conhecido por todos. Após o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os serviços secretos russos começaram a fomentar movimentos separatistas nas periferias da União Soviética. Esse trabalho pode ser rastreado usando como exemplo um funcionário aleatório do Comitê de Segurança do Estado daquele período. Vladimir Antiufev atualmente é o primeiro vice-primeiro-ministro da República Popular de Donetsk, que não é reconhecida internacionalmente. Primeiro, ele participou da Destacamento Móvel de Propósito Especial de Riga, tentando impedir a saída da Lituânia da União. Após o fracasso, Antiufev foi enviado para a Transnistria em 91, onde foi muito mais bem-sucedido. Ele assumiu o principal cargo do Ministério da Segurança do Estado local e supervisionou os separatistas.
O mesmo esquema, só que já com outros agentes dos serviços secretos russos, foi testado na Ossétia do Sul em janeiro de 91 e na Abcásia em agosto do mesmo ano. Naquela época, o Comitê de Segurança do Estado, renomeado como Ministério da Segurança, também administrava a Primeira Guerra de Karabakh em 1992, ou seja, entende, no mesmo ano em que a União Soviética deixou de existir, os serviços secretos russos, com os meios disponíveis na época, tentavam manter as ex-repúblicas da União na zona de influência russa. Nas conversas sobre a OTAN, que supostamente ameaçava a Rússia com sua expansão, esquecem de mencionar que os países do Pacto de Varsóvia viam a Rússia como ameaça desde o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e buscavam se proteger. Todos entendiam que fomentar o separatismo era uma medida temporária. Nos anos 90, Moscou não tinha recursos para enviar tropas às repúblicas rebeldes. Ela recorre temporariamente a guerras por procuração, como vimos claramente no caso da Ucrânia. Mas Moscou sempre criava conflitos seguindo o mesmo roteiro. Declarava as elites governantes como nazistas, incentivava separatistas, enviava especialistas e voluntários, e depois já se sabe o que acontece. De onde você é? Vim dos Urais. Qual é o motivo da sua vinda aqui? Lutar contra os fascistas. Contra quais fascistas? Pelos jornais eu entendi que eles se chamam romenos, não é uma nação. É tipo como se chama uma pessoa, romenos. Eu dou tanta atenção a todas essas questões, amigos, porque a sociedade nos Estados Unidos da América não percebe a causa principal da guerra na Ucrânia e, consequentemente, não percebe as ameaças que a expansão contínua de Putin representa. E o fato de que palestrantes conservadores tão famosos como Ben Shapiro estejam ao menos tentando entender a lógica das ações de Moscou já é uma grande sorte. Eu só acrescento o contexto, pois este vídeo também será dublado em inglês. Para quem estiver interessado, inscreva-se no meu canal no Telegram. Lá eu vou contar com mais detalhes sobre o estágio de preparação do canal em inglês e sobre qual é a ideia geral. Deve ser lançado em breve. Mas vamos voltar ao Shapiro. Como você comentaria a acusação de que a Ucrânia, na verdade, é apenas um refúgio do decadência ocidental? Que é um país liberal decadente, que apoia todas as ideias sociais de esquerda. Portanto, os conservadores americanos não precisam se preocupar com a Ucrânia, pois a Rússia é, na verdade, um país mais religioso e conservador. Apesar de Zelensky ter dado uma boa entrevista para Shapiro, sua resposta à pergunta que mais preocupava o público de Ben foi incompleta. Vladimir Alexandrovich afirmou que esses assuntos não são tão relevantes atualmente para os ucranianos. Provavelmente o presidente da Ucrânia, mantendo a correção política, não poderia ter respondido de outra forma. Mas, se eu estivesse diante de Shapiro, eu não me conteria e daria uma verdadeira palestra sobre o chamado conservadorismo na Rússia. Afinal, Putin conseguiu, com a ajuda da propaganda, convencer a direita ocidental de que a Rússia moderna é um bastião dos valores cristãos. Esse país se posiciona contra tendências esquerdistas globais, políticas migratórias absurdas, ideias woke, pessoas transgênero e outros conceitos de diversidade, equidade e inclusão. Mas o engraçado é que isso não é nada verdade. A Rússia será amanhã o país mais liberal do mundo em relação às uniões homoafetivas, caso amanhã os Estados Unidos iniciem perseguição por orientação não tradicional. Os organizadores do concurso não se cansam de avisar a dupla russa. Nada de liberdades no palco. Será que Tatu vai obedecer? O concurso ainda nem aconteceu, mas sua reputação já está por um fio. Não vai ter Eurovisão conservadora em Riga. 48 anos depois da criação da Corporação Europeia de Radiodifusão, este concurso será diferente. O grupo Tatu, duas revolucionárias de 18 anos guiadas por produtores e técnicos, reúne as maiores coletivas de imprensa, fazendo pais de toda a Europa lamentarem a fuga e loucura dos adolescentes. A Eurovisão solicita enfaticamente ao grupo Tatu que evite ações chocantes no palco. Claro, estou exagerando e brincando um pouco, mas só um pouco. E sim, talvez quem nasceu nos anos 2000 não entenda, mas é a televisão russa que está indignada com o conservadorismo da Eurovisão por supostamente oprimir o duo lésbico do grupo russo Tatu. Mas falando sério, Putin não se importa com qual ideologia usar para alcançar seu principal objetivo: restaurar o império. Como exemplo, o The Washington Post, tendo acesso a uma série de documentos confidenciais, descobriu uma ligação entre Moscou e ativistas políticos na Alemanha. Os dados vazados mostram que o Kremlin supervisionava e, claro, financiava protestos do partido de direita Alternativa para a Alemanha e, atenção, do partido de esquerda Die Linke, que significa os esquerdistas. Estrategistas políticos russos atuaram para unir a direita e a esquerda na Alemanha, visando criar um movimento forte em defesa da cooperação entre Berlim e Moscou.
Como resultado, a ala radicalizada da esquerda, liderada por Sarah Wagenknecht, se separou do partido principal e concorreu separadamente nas últimas eleições para o Bundestag. Mas, felizmente, não passou, como dizem, a regra da ferradura. Jornalistas, citando documentos, revelaram as narrativas promovidas por Moscou. Essa exigência era retirar as sanções da Federação Russa, ativar o Nord Stream e, claro, parar de ajudar a Ucrânia. O link para a investigação estará na descrição, o principal foi entendido. Para Putin, não importa com quem cooperar, seja com a esquerda ou com a direita. O principal objetivo dele é dividir a unidade na Europa e nos diferentes países da União Europeia. Fonte: Uma fonte do Washington Post na área de segurança acredita que alguns protestos na Alemanha realmente foram iniciados por estrategistas políticos russos. Os slogans que surgiram nos documentos do Kremlin obtidos pela inteligência foram utilizados em protestos em Leipzig e Neustrelitz. E, o mais interessante, o Kremlin provavelmente pretendia criar um novo movimento político na Alemanha. A ideia era reformular o Partido Alternativa para a Alemanha, uni-lo com forças de esquerda e criar o Partido da Unidade Alemã, capaz de obter a maioria nas eleições. Além disso, lembro que contei como Putin traz migrantes para a Europa através da Rússia e da Bielorrússia, enquanto alimenta sentimentos antimigrantes no velho continente. Na verdade, eu realmente não entendo como Ben Shapiro pode fazer perguntas sobre ideias de direita na Rússia, se os principais aliados do Kremlin em sua guerra acabaram sendo dois regimes comunistas, o chinês e o norte-coreano, além do Irã, liderado pelo líder espiritual. Aqui, alguns podem se perguntar, será que, afinal, Putin é um esquerdista e está recriando não um império, mas um país dos sovietes? Não. Mais uma vez, para ele tanto faz com quem formar alianças para alcançar seus objetivos, com a esquerda, a direita, com quem for. O regime do Kremlin nunca foi defensor não só de valores tradicionais, mas de qualquer tipo de valor. Putin pode se chamar de nacionalista, mas foi justamente pelas mãos dele que se criou na Rússia uma classe privilegiada de minorias nacionais que goza de direitos ilimitados. Estou falando dos Kadyrovitas e do próprio Ramzan Kadyrov, que é o chefe de uma das regiões mais subsidiadas. Simultaneamente, Kadyrov recebe as melhores chances em aquisições empresariais hostis. Os Estados Unidos se indignam com o fato de que um negro pode roubar uma loja e ser liberado. Eu queria ver a reação deles se soubessem que na Rússia, um caucasiano barbudo pode tentar tomar o equivalente da Amazon e não acontece nada com ele. Mais uma vez, Putin rejeita qualquer ideologia que não contribua para seus objetivos. E a melhor prova desse fato é este discurso, aparentemente feito pelo principal ideólogo do ditador do Kremlin. Existe uma facção social-democrata traidora, o Partido Comunista da Federação Russa, que está cedendo às posições do socialismo, às posições do trabalho e defende os interesses dos trabalhadores. E isso, na verdade, é uma tragédia. Esse é Alexander Dugin no Congresso do Partido Comunista Rússia Trabalhadora, indignado porque o Partido Comunista da Federação Russa traiu os ideais do leninismo-comunismo. E novamente não há nada de surpreendente nisso, isso nem mesmo é uma imitação das tendências políticas. Simplesmente Putin, Dugin, Xi Jinping, Kim Jong-un e o Ayatollah iraniano não são unidos por alguma ideologia ou visão de mundo. O que os une é apenas o ódio. Ódio àqueles para quem eles perderam, seja a Guerra Fria, o confronto econômico ou o confronto de visões de mundo. Essas pessoas são movidas pelo revanchismo, e o Ocidente precisa entender isso o quanto antes, caso contrário será tarde demais. Uma coalizão está se formando em apoio à Rússia na questão ucraniana. Foram vistos drones iranianos, soldados chineses e norte-coreanos no campo de batalha no leste da Ucrânia. Durante esta guerra, uma coalizão está se formando no campo de batalha. Portanto, quando se fala em criar uma coalizão anti-americana, ela já está sendo formada. Talvez você queira comentar sobre isso. Sempre me surpreendeu que os Estados Unidos da América tentem encontrar uma abordagem para lidar com os russos. Agora, sou grato a eles pelo esforço de acabar com isso, mas quero que me entendam corretamente. Os russos sempre vão querer e desejar a destruição dos Estados Unidos como líder, a destruição da economia americana. Acredite, nascemos na União Soviética e aprendemos isso nas escolas. Essa é a política da União Soviética. Essa é a política que hoje Putin está trazendo de volta. Sim, e aqui o presidente ucraniano coloca os pontos nos is. Essas são as palavras que o Ocidente não quer ouvir. Especificamente, elas são silenciadas conforme se distanciam das fronteiras da Rússia.
Afinal, nos países bálticos entendem perfeitamente que isso não é um confronto entre liberalismo e conservadorismo, não é um confronto entre valores tradicionais e neoliberalismo, isso nem mesmo é geopolítica. Afinal, para ela, seria vantajoso para a Rússia comercializar, enriquecer, se desenvolver e, através do soft power, atrair os ex-estados aliados para sua esfera de influência. Não, tudo é muito mais complicado. Putin é movido pelo messianismo, e foi ele mesmo quem definiu sua missão. E pessoas como Alexander Dugin apenas forneceram uma base teórica para isso, generosamente temperada com misticismo, religião e teorias da conspiração. Mas o objetivo dessa missão é bastante prosaico. Consiste em escravizar, conquistar e destruir. E não há nada de espiritual nisso. E se houver, então, os guerreiros da luz certamente lutam usando uniformes com a bandeira azul e amarela. Glória à Ucrânia! Glória à Ucrânia! A segunda glória. Enquanto escrevia este vídeo, criei um aforismo assim: na ditadura, a verdade serve ao poder. Na democracia, o poder deve servir à verdade. Eu entendo quantas objeções isso pode causar em vocês. Acredite, eu também não considero essa afirmação uma verdade absoluta. Mas, simplesmente quando vejo como muda a retórica da Casa Branca, como muda a retórica do Trump, que até ontem chamava Zelensky de ditador e compreendia os ataques de mísseis da Rússia contra prédios residenciais, e hoje Donald claramente suaviza o discurso, não posso deixar de notar o fato de que, goste ou não, as instituições democráticas funcionam. E claro, se os jornalistas, blogueiros, publicistas e cidadãos comuns dos Estados Unidos da América não levantassem o tema da guerra na Ucrânia, dificilmente o velho Donald mudaria sua abordagem em relação à Rússia e à Ucrânia. E agora parece que surge um raio de esperança. Significa que continuamos fazendo o necessário. Embora, como sempre, cabe a vocês decidir ser o